Eu fico imaginando, irmãos, Tito, quando Paulo deixa Tito para dirigir uma igreja, e ele encontrar gente desse tipo na igreja, eu acho que é desanimador, né? Para qualquer dirigente de igreja, encontrar gente desse tipo dentro da própria igreja, e você trabalhar com gente desse jeito, né? Mas Tito foi fera, hein? Ele foi perseverante. Embora houvesse esse tipo de pessoas dentro da igreja, Paulo está trazendo uma exortação para ele não desistir, para ele ficar firme. E está dando um alerta para ele que na igreja vai ter esse tipo de pessoas. Tá? Se a pessoa não for mudada, se não houver uma transformação de vida das pessoas, você já imaginou o tipo de pessoas assim? Dá até desânimo você tratar com pessoas desse jeito. Ele pegou uma igreja difícil para poder dirigir, para colocar em ordem. Porque o povo que estava vindo para a igreja eram esse tipo de povo, que estava agora frequentando a igreja em Creta. Então ele está mostrando o tipo de pessoas que estão vindo para a igreja. O tipo de pessoas que estão vindo para a igreja. E que se não houver uma mudança nessa vida, tanto é que ele vai dar aí uma orientação o que ele deve fazer com esse tipo de pessoas. Ele vai dar o remédio, como que ele deve tratar esse tipo de pessoas na igreja. Entendeu? Então, é uma orientação para nós também. É uma orientação para nós. Como que a gente deve lidar com esse tipo de pessoas, que na igreja vão ter pessoas assim, e que nós temos como é que nós devemos tratar com esse tipo de pessoas. O texto está mostrando para nós. Na semana passada, eu já havia, semana retrasada, vamos lá? Está na tela? Eu havia conversado com vocês, eu já dei minha introdução. Havia falado sobre o caráter dos cretenses, a falsidade, tratei a respeito dos crentes e a mentira, tratei sobre a prática da mentira, tratei sobre a mentira que prejudica a verdade, tratei sobre o perigo da mentira, tratei sobre a repreensão severa aos mentirosos. Não tá ligado? Som. Tá? Isso, só aumentar um pouquinho. A repreensão severa aos mentirosos. Depois a gente tratou aquilo que ele citou no verso de número o 12, né? Que um deles, seu próprio profeta, disse: os credentes são sempre mentirosos, bestas ruins. Nós tratamos sobre esse assunto aqui. Nós falamos sobre a bestialidade dos indivíduos, sobre os comportamentos vorazes, e depois nós falamos no item 3 sobre os comilões preguiçosos. Nós tratamos esse assunto aqui. Mas eu quero relembrar vocês em um ponto aqui que eu trouxe para vocês na semana passada, e eu quero me ater a ele de novo com vocês hoje aqui. Eu quero relembrar vocês, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, acho que eu coloquei aqui, que eu anotei aqui na minha apostila aqui, que eu havia visto hoje, e eu queria revisar com vocês aqui, a bestialidade dos indivíduos. A bestialidade dos indivíduos. Eu quero relembrar isso aqui com vocês. Dentro desse ponto aqui, eu quero só lembrar isso aqui com vocês. A bestialidade dos indivíduos. Os indivíduos parecem que são os animais de vez em quando, os homens. Eles se comportam como se fossem bicho, de vez em quando. Os seres humanos são assim. O que é a bestialidade dos indivíduos? Vou reprisar aqui para vocês hoje aqui. São pessoas sem entendimento em todas as coisas de Deus. Por natureza, tão ignorante como as bestas brutas. São conduzidas por sentimentos e instintos baixos e que são conduzidos com sensualidade ou desejos ou instintos com bestas feras. Pessoas que não são tratáveis
que são irreconciliáveis, que não se abrem ao diálogo, que não são convencidas racionalmente, que não são pastoreáveis, que não são corrigíveis, não são treináveis, não são disciplináveis. São a bestialidade dos indivíduos. Pessoas assim são privadas de compreensão, julgamento, razão, como todo homem natural está nas coisas de Deus, precisam ser guiados por outros guias, como, eles são guiados pela soberba, pelo intelectualismo fútil, a luxúria, o apetite, os sentimentos, a visão, assim como os animais são. São comportamentos bestiais e brutais, vorazes em seus conceitos e condutas, são nocivos e perigosos ao rebanho, que vivem isolados e fora do aprisco, são lobo no meio das ovelhas. Então, Paulo está dando um alerta para Tito que haveria esse tipo de pessoas no meio do corpo de Cristo. Então, Paulo faz um alerta. E ele chama a atenção. E nós não podemos ficar desapercebidos disso. Nós temos que ficar atentos a isso. Primeiro, nós temos que cuidar de nós mesmos. Paulo, quando ele diz assim, para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. A gente tem que tomar esse cuidado. Para nós não sermos esse tipo de pessoas aqui. Aliás, na igreja está cheio de pessoas assim. Infelizmente. Como nós estamos principalmente tratando de liderança aqui, né? Muitas pessoas são, a gente vê isso daqui, pessoas que não são ensináveis, pessoas que são totalmente soberbas, pessoas que não são tratáveis, é difícil de tratar com aquela pessoa. São pessoas que vêm para o corpo de Cristo e querem manter o mesmo temperamento que ele tinha lá fora, o mesmo comportamento que ele tinha lá fora. Ele está sempre armado contra as pessoas, até dentro da igreja, totalmente armado contra as pessoas. Infelizmente ele vem aqui, eu não sou bobo. Sabe qual é a expressão que ele usa? Ou que ela usa? Eu não vou ser bobo de ninguém. Tem gente que tem essa expressão, que tem no seu dicionário e tem na sua conduta de vida assim. Eu não vou ser bobo de ninguém. Isso é uma pessoa que é egoísta, ela é soberba, tá? Infelizmente nós encontramos gente assim. E quando a gente vem para a igreja de Cristo, por isso que uma das coisas que a gente precisa permitir é que o Espírito Santo trabalhe no nosso caráter. O Espírito Santo trabalha. Personalidade é uma coisa, gente. Minha personalidade é difícil mudar. Muito difícil, né? Esse jeitão. E graças a Deus pela minha personalidade, né? Se eu fosse um mole, pelo amor de Deus. Graças a Deus pela minha personalidade. Ruim. Tudo bem. Alguns é ruim. É sanguíneo. Tá ótimo. Sem problema nenhum. Mas graças a Deus, a personalidade de cada um de nós é mudar. Mas o caráter, há uma necessidade muito grande. Então ele está fazendo. Eu achei interessante que ele mostra para Tito uma faceta do povo que ele vai herdar, que ele vai ter que trabalhar com esse povo, que nós, de vez em quando, achamos que todo mundo é santo. Que na igreja só tem gente perfeita. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Gente, né, que quer prejudicar os outros dentro do corpo de Cristo. Eu acabei de ser chamado por um negócio aí na rua. Meu crente aqui da igreja. Não, que não está aqui hoje. Já foi, já passou. Por aqui. Pelo vizinho aí. Um crente dessa igreja, o que fez? Aí eu falei, caramba, o senhor sabia? Não. Essa Deus não me revelou.
Falei para a pessoa, você vê como é que é, né? E ele é um anjo, parece um anjo de Deus. Esses homens me tudo curioso, né? A agenda aí tá só a agenda, olha comigo. Não, eu vou te falar ainda. Você sabe que ele tá muito falando. O cara vai deixar dormir agora. Eu gosto de contar assim, não posso contar aqui. Posso contar, mas não posso contar aqui. Graças a Deus, tá bom? Mas, que coisa, né? Infelizmente acontece essas coisas. Então, abra o olho. Nós, como pastor, como dirigente de igreja, você como membro da igreja, muito cuidado. E existem homens assim, são líderes desse jeito. E o povo, gente, o povo, pelo amor de Deus, vai atrás de uma liderança de vez em quando, irmãos, e os caras são desse jeito. Os caras têm esse tipo de caráter. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que aguentar. Às vezes a gente quer falar para as pessoas pensam que a gente é ruim, que a gente não é espiritual, que a gente, infelizmente, mas isso acontece. Então tem gente que tem esse tipo de comportamento, que são os comportamentos vorazes. Esse tipo de comportamento. Travestibilidade e tem comportamentos vorazes. Esses caras são cruéis. O negócio deles é fama, o negócio deles é dinheiro, o negócio deles é projeção. E gente, no meio do corpo de Cristo é assim, tem que tomar muito cuidado. Tá certo? Vamos lá. Eu quero continuar com vocês aqui agora, outra parte. A questão de comilões ali, gente, não é que eles só comiam, não, gente, é que eles participavam de fé. O mundo, o contexto da cultura grega era de muitas festas, de muitas orgias, de muitos eventos, muitas festas. Então eles faziam festas e eles não tinham energia para poder trabalhar no dia seguinte. Esse era o contexto que eles viviam. Era um contexto de festa, de bebida, de farra, de um monte de coisa. Então eles não tinham condições de trabalhar. Por isso que eles falam que eles eram ventres preguiçosos. Tá certo? Fala que eles não tinham força para poder trabalhar. Certo? Então por isso que Paulo repreendeu a sociedade que eles estavam vivendo agora. Ok? Que Tito estava assumindo a igreja, que ele estava deixando a liderança para a igreja. Vou continuar. 2. Lidando com os cretentes. Coragem para lidar com as feras. Primeira coisa que ele faz é para ele lidar, para ele repreender a esses camaradas. Uma coisa, tem que ter coragem para lidar com esse tipo de pessoas. Tem que ter coragem para lidar com esse tipo de pessoas. Outra coisa, e ele dá uma recomendação para nós. Parece que ele é muito duro aqui no texto. Parece que ele é muito. Nossa, Paulo está sendo muito duro aqui e falando para Tito que ele, fazer isso com os membros. Não. Existem coisas que tem que se repreender severamente. Eu aprendi uma coisa no Evangelho. Não sei se foi com o Dr. John Maxwell, estudando liderança. Foi o Dr. John Maxwell. Eu acho que foi ele que deu uma das aulas que nós tivemos com a equipe dele lá, que ele falou o seguinte: quando você for tratar com obreiros na igreja, use a cabeça. Quando você for tratar com membros, com o corpo, use o coração. A gente aprendeu isso daqui. Com obreiros, os camaradas que têm que estar na frente, que devem conhecer a palavra de Deus, que têm que ter uma vida de exemplo para o corpo de Cristo, deve tentar ter uma vida ilibada, de comportamento, de conduta, em todas as áreas da vida. Você use a cabeça, que é a razão. Não leve para a emoção. Agora, quando for lidar com os membros da igreja, use o coração. Porque o coração é mole, né? O coração é mole. Então você usa o coração para tratar com membros de igreja. Certo tipo de problema. Então ele fala o seguinte, repreenda. Eu achei interessante, não é repreender só não. Repreender o quê? Severamente. Ele fala aqui no texto. Ele fala isso para nós. Este testemunho é verdadeiro, porque ele está falando do testemunho a respeito dos cretentes, que um próprio profeta deles, o ditado popular, o que os homens escreviam a o próprio respeito deles próprios, um profeta, um homem que era era um próprio profeta deles, um próprio
escritor, ele escreveu a respeito dos moradores de lá. Que os cretenses eram sempre mentirosos, bestas muito preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Paulo pôde testificar isso no tempo que ele teve pregando a palavra de Deus lá na ilha de Creta. E aí ele fala o seguinte: portanto, agora, você tem que fazer o seguinte: repreende-os severamente. Está aqui, o verso de número 13, ele fala isso. Repreende-os severamente. Então ele fala, como é que a gente tem que lidar com os cretenses? Primeiro, a gente tem que ter coragem para lidar com essas feras. E de vez em quando a igreja tem uns feras, não. Tem feras na igreja. Tem feras. Eu vejo de vez em quando, irmãos, aí, principalmente no meio nosso, de pastores, de liderança de igreja, tem uns carcamanos aí, de vez em quando, que se levantam no nosso meio, que são feras. E a gente tem que lidar com esses camaradas aí. De vez em quando o Zé manda para mim. Pior do que eu, é o Zé. Pior do que eu, é o Zé. Tem mais uma, eu vou deixar depois da aula. Depois da aula? Já tem outra? Aí. Tudo cai no Zé hoje. Graças a Deus que o Zé é secretário do ministério, então hoje tudo cai lá. Todo mundo das congregações, quando tem problema, manda para o Zé. E o Zé, de vez em quando, manda para mim. E aí vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? De vez em quando, aquilo que ele responde, ele me manda para mim estar ciente daquilo que está acontecendo. Tudo canaliza ali hoje, está canalizando hoje no Zé. Entendeu? As coisas que acontecem dentro do ministerial. Agora você imagina, nós estamos aqui no corpo aqui. Nós temos aí mais de 3.000 pessoas no nosso ministério. Vocês não pensam que é pouquinho a gente, não. É um universo grande. E gente que está a 500 quilômetros de distância, gente que está aqui no interior de São Paulo, gente que agora está em Minas Gerais, entendeu? Gente que está fora, está lá no litoral, está aqui no interior, congregações nossas que estão em Mauá, congregações nossas que estão próximas de nós, que de vez em quando a gente recebe uma informação, de vez em quando um irmão liga, manda uma mensagem para nós, entendeu? Do problema que está acontecendo, que a gente tem que resolver, a liderança e de vez em quando como resolver. É complicado. E tem coisas, às vezes, que são cabeludas. Tem coisas que são, tudo bem, fácil de se resolver. E quando o negócio é cabeludo. Aí você vê o tipo de pessoas, de vez em quando. O tipo de homens que a gente está lidando, de vez em quando. Por isso que a gente tem que orar por Jesus. Nós temos que pregar muito o Evangelho de Jesus. Que é para Jesus entrar e mudar a vida das pessoas com a palavra de Deus, né? O Espírito Santo usar a palavra de Deus. Eu entendo que o grande remédio para a gente resolver muita coisa na igreja é a palavra de Deus. Ela, por si só, ela corrige as pessoas, ela muda as pessoas, ela anda sozinha. A palavra de Deus faz a coisa sozinha. Tem coisas que a gente pensa que vai fazer de um jeito, a gente vai pregar a palavra de Deus, ou a gente entra com a Bíblia, e a Bíblia vai lá e resolve o negócio. O Espírito Santo vai lá e resolve. Quando chega lá, o negócio está solucionado. É incrível. Porque a gente usou a palavra de Deus. Entendeu? Então, é muito complicado essa questão de liderança de igreja. Então, Paulo, ele diz que muitos cretenses, então, tinham um problema com o seu caráter. Tá certo? E ele mostra como é que devia ser tratado. Então, primeiro, ele fala aqui para a gente coragem. E segunda coisa, repreender severamente. Então, vamos lá. Paulo usou uma fraseologia da saúde, que ele diz aqui, eu achei muito interessante, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Olha, Paulo usa essa frase aqui, concernente à saúde. Por que você deve repreendê-los severamente? Para que eles sejam sãos na fé. Eles estão doentes. Para que haja uma cura, para que eles sejam sãos, eles sejam curados. Ele pega algo da medicina e traz agora e coloca aqui na palavra de Deus, para que haja saúde para esse camarada. Eles estão ser curados, eles estão doentes. Então ele usa essa expressão aqui para nós,
da saúde, e ele fala para nós. Então, sugerindo, provavelmente foi sugerido ao apóstolo pela adoção prévia de frases indicativas de doença e de remédios severos. Por quê? Quando ele está falando para pessoas que estão na fé, vocês são da área da medicina. Dependendo do caso, tem que ser um remédio ruim. Tem que ser algo que vai curar, que vai estancar o negócio e vai produzir dor. Para que o cara fique bom, tem que entrar com um remédio forte. Tem que entrar com antibiótico pesado. Tem que entrar com um remédio que vai resolver o problema. Não é um paliativo. Não vai dar um negocinho lá só para tirar a dor. Não, tem que dar um negócio que resolva. Então, Paulo está falando o seguinte pro Tito aqui. Tito, vai chegar uma hora que, dependendo do caso que você encontrar aí na igreja, você vai ter que ser severo. Você vai ter que usar uma dose de remédio muito mais forte. Agora, existem coisas, Tito, que vão chegar na sua mão que você não precisa ser severo. Que uma coisa simples você vai resolver. Você vai ouvir, você vai abraçar, você vai dar uma palavra, você vai fazer uma oração, o negócio vai resolver. Mas tem coisa, Tito, que você vai ter que cortar. Você vai ter que usar um bisturi ali e vai ter que cortar esse negócio aí. Se você não cortar, isso vai estragar a igreja. Isso vai estragar o corpo de Cristo. Nós estamos com um grande problema hoje. A igreja hoje que a gente está vivendo hoje é uma igreja que não aceita disciplina. Os crentes não aceitam disciplina. Incrível, né? Agora, a gente sabe qual é o grande problema nosso? Porque a gente quer que discipline o que adultera. A gente quer que discipline rouba. Aqui rouba, tá? Por exemplo, os camaradas roubam a Deus, a gente não disciplina. Não é? Existe disciplina quem rouba a Deus? Estão tudo disciplinado. Vocês não estão nem respondendo? Mas deveria, se o cara rouba um banco, rouba alguma coisa e está na igreja, o cara vai ter disciplinado. Então, nós não disciplinamos quem rouba. Porque sabe o que acontece? A nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós somos prontos para querer corrigir as pessoas. Por isso que hoje, graças a Deus, nós não estamos naquele tempo que a pessoa errava, ela vinha aqui na frente, ela tinha que contar o que ela errou, né? Graças a Deus já passamos desse tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã tinha adulterado, o marido tinha adulterado, ninguém sabia, ela veio na frente para pedir perdão e falar o que foi que aconteceu. Pelo amor de Deus. Aí pronto, matou, acabou de matar a irmã. Mas teve uma época da igreja que era assim, não era? Tinha uma época da igreja que era pesado. Hoje não, isso é uma questão da liderança da igreja, do pastor da igreja, com a pessoa. Com a pessoa. Eu entendo desse jeito, eu aprendi assim com o meu pastorzão, eu entendo desse jeito, o meu pastorzão velho já tratava desse jeito, todos os casos na igreja, e eu entendo desse jeito, que tem que ser desse jeito também. E esse é o nosso entendimento. E a gente resolve, o problema é nosso. E a gente pede para Deus direção como é que a gente resolve as coisas. Mas de vez em quando tem um monte de pastorzinho aqui embaixo, né, irmão? Que sabe que o irmão errou e já dá a sentença. E aí cada um dá uma sentença aqui embaixo, né? O pastor devia tirar de tudo, o pastor devia arrancar, o pastor devia fazer isso aqui, o pastor devia fazer aquilo lá. Aí o pastor faz uma coisa totalmente diferente daquilo que você pensa. Aí pronto. Não, esse pastor é carnal, esse pastor é isso aqui, o pastor está desviado. Esse pastor não ora, esse pastor não conhece Bíblia, esse pastor... Tá, você é pastor? Não, porque pastor sou eu, não é você. Então fique caladinho no seu canto aí. Tudo bem? E deixa comigo o negócio. Quem vai dar conta das vossas almas sou eu? Quem é que vai dar conta da alma, não é você? Que vai dar conta das almas? Lembra que eu contei aqui a história da irmã no domingo aqui para vocês? Que teve o sonho? Vou relembrar.
A irmã no domingo que teve um sonho que todo mundo estava sendo arrebatado. E ela via as pessoas da igreja sendo arrebatadas, viu o pastor sendo arrebatado, viu todo mundo sendo arrebatado. E ela não estava sendo arrebatada. Aí, uma hora que ela estava ficando sozinha, ela gritou, Senhor, e eu? Aí a voz falou o seguinte, você não. Por quê? Porque você se assentou aí na terra, no trono de juiz. Você julgava as pessoas. Você sentou no meu trono. Então quem senta no meu trono não tem o direito de vir para cá. Porque senão você vai querer usurpar o meu trono aqui em cima. Entendeu? Então, nós não estamos na cadeira de juiz. Nós não estamos na cadeira de juiz. É muito complicado. E a igreja hoje, infelizmente, muita gente não aceita. Entendeu? Muita gente, infelizmente, hoje não aceita. Vai mudar de igreja, vai ficar chateado, vai fazer um monte de coisa. Infelizmente. Por quê? Hoje nós vivemos uma época de disciplina. E dependendo da disciplina, dependendo da igreja disciplinar, vira até processo. Hoje, infelizmente, vira até processo. Graças a Deus, por isso que nós adotamos o processo que é particular. Que a gente conversa com a pessoa. E nós aplicamos aquilo que a gente tem que aplicar. Entendeu? Mas Paulo, ele mostra que deve haver severidade em alguns casos. Porque olha o tipo de pessoas que ele está tratando aqui. Ele está tratando com gente de caráter que eram brutais, que eram como se fossem feras, como se fossem bestas ruins, pessoas que eram não é que eles eram mentirosos, eles sempre eram mentirosos. Então já era uma coisa contumaz. E se ele não corrigisse isso, você já imaginou aqui na igreja crente mentiroso? Olha, eu vou pegar um negócio seu aqui, mas eu vou pagar, tá bom? Aí não pagava. Mentiroso. Mentir em tudo aquilo que eu vou fazer, ainda continuar. Você já imaginou que mau testemunho que agora esse crente ia dar lá fora, na igreja, ia dar para o mundo? E o camarada continuar sendo uma besta fera dentro da própria igreja? Sendo que agora é o corpo de Cristo? Não combinava a vida desse homem. Então, Paulo está falando para ti, Tito, tem coisas que você vai ter que ser severo. Tem coisa que você vai ter, não vai deixar passar não. E realmente tem coisas que não dá para deixar passar, né, irmão? Isso é uma verdade. A verdade é, tem coisas que não dá para deixar passar. Entendeu? Tá? Então, por isso que, pastor, existem coisas diferentes? Existem. Existem pesos diferentes. Existem pesos diferentes. Existem erros que são diferentes. Existem falhas que os seres humanos cometem que são diferentes mesmo, que trazem pesos diferentes. É incrível. Tá? Não pense que tudo é igual não, viu? Não pense que tudo é igual na igreja, que não é tudo igual não. Tem coisas que a gente trata de um jeito, trata de outro. E às vezes a gente trata com uma pessoa de um jeito, a outra cometeu a mesma coisa, a gente vai tratar de uma outra maneira também. Aí por isso que a gente precisa pedir direção de Deus e graça de Deus para tratar essas coisas. Precisamos pedir direção de Deus e graça de Deus. Tá? Tudo bem, gente? Não é fácil. Não é fácil, é horrível para nós, quando a gente tem que tratar de coisas assim, que tem que tratar de um assunto que é pesado, um assunto que é mais difícil. Entendeu? Mas é que nem eu aprendi. Quando é um líder, quando é um pastor, a gente usa a cabeça. Quando é ovelha, a gente usa o coração. Coração. E eu já vi gente dentro dessa igreja aqui que eu excluí durante 9 meses. Que ficaram 9 meses sentadinhos aqui. Não abandonaram a igreja, vieram em todos os cultos. Eu não deixei cantar mais, eu não deixei tocar mais, eu não deixei pregar mais, eu não deixei falar mais nada, mas eles nunca faltaram na igreja. E depois que eu fiz o casamento, então aí, a família está aí até hoje. A família está aí até hoje. E aguentaram o negócio, hein? E eram jovens, hein? Se fosse um carcamano, tinha saído da igreja. Né? Se fosse um velho, tinha saído da igreja. Mas não, ficaram aí. Pastor, naquela época... Irmão, cada caso é um caso. Não adianta você falar. Quem é o pastor da igreja? Sou eu. Quem vai dar conta? Sou eu. Da igreja.
E hoje eu encontro eles nem citam o negócio, e às vezes quando a gente lembra, eles agradecem. Que coisa, né? Mas eu já tive gente que eu repreendi aqui que o cara batia na mulher também, lembra disso? Uma vez falei na frente de todo mundo aqui também, aquele dia eu fui louco. Mas que o cara batia na mulher dele, né? Ainda bem que ele foi pra glória já. Posso falar mal dele hoje. Que ele já foi. Ó, o cara batia na mulher e cantava aqui na igreja, que negócio é esse? Aí eu tive que falar na frente de todo mundo. Tá disciplinado que não bate na mulher. Que negócio é esse de doideira é essa? Ó. E aí todo mundo com uma imagem do cara, e eu fico lá de vez em quando assim, falei, meu Deus, eles estão elogiando o irmão, se eles soubessem, mas eu não posso contar para os irmãos. Eu não posso nem falar nada, tem que ficar caladinho. Mas tá bom, né? Coisa de pastor, né? Mas é assim, igreja é desse jeito. Então, é fácil, né, irmão? Ser pastor, né? Não, né? Só louco para ser pastor. Meu Deus do céu. Vamos lá. Diferentes modos de lidar com diferentes pecados. Então, ele está mostrando aqui. Outra coisa, ó, diferentes modos de lidar com diferentes pecados. Então, cada caso é um caso. A gente vai resolvendo, a gente vai conversando, e a gente não passa incólume, irmão. E a gente pede para Deus. Porque, irmãos, deixa eu explicar um negócio para você. Tudo aquilo que a gente que ocorre na igreja, a gente não pode resolver de sopetão. A gente não pode resolver na hora. A gente só pode resolver depois de um bom tempo de oração. Depois de um bom tempo de oração. Porque isso que eu falo para vocês, que o Espírito Santo vai lá, já vai tratando no coração lá e vai tratando no coração aqui. E vai tratando o problema. Tanto é que quantas vezes a gente vai conversar com a pessoa, o negócio já está solucionado. Por quê? A gente não pôs a mão. Porque às vezes na força, na hora que a gente quer resolver os negócios, a gente pode colocar a mão, vai dar tudo errado. A gente vai estragar a pessoa, nós vamos ficar estragados, e podemos estragar a igreja, podemos estragar a família, podemos estragar tanta coisa. Porque a gente tomou uma decisão errada, a gente, né, no impulso, no calor, a gente quer resolver os negócios. A gente tem que orar. Tem que pedir para Deus para resolver os negócios. Os problemas que surgem. Ah, pastor, mas Não. Tem que orar. Orando tudo se resolve, irmãos. Orando tudo se resolve. É uma coisa que a gente está aprendendo aqui na igreja, que orando tudo se resolve. Até esses erros nossos na nossa caminhada cristã, orando tudo se resolve. Sabe o que a gente menos quer nesses embates aí, nesses problemas? É orar. É pedir direção de Deus. Pedir uma ajuda de Deus. Tudo bem? Aconteceu um negócio esses dias que eu fiz uma oração segunda-feira, que eu falei com Deus e eu falei, não é possível, eu não vou contar aqui hoje para vocês, daqui uns dias eu vou contar. Que eu falei, não acredito que o Senhor me respondeu esse negócio que eu pedi para o Senhor, que eu achava que era uma bobeira. Eu mesmo estou falando com ele e falando para ele assim, poxa vida, e eu orei um negócio que é tão bobo, mas tão bobo, Sérgio, que eu acho que era bobeira incomodar Deus com aquele negócio. Mas eu falei com ele e não é que o homem me ouviu. Uma coisa tão boba, Sérgio. Que eu falei, não é possível, né? Até eu fiquei admirado com ele. Falei, pai, é muito. Eu tenho que depender do Senhor mesmo, né? Porque é uma coisa tão boba isso daqui. Mas eu falei com ele na segunda-feira aqui, e não é com a me atendeu. Eu falei, não é possível um negócio desse. Vamos lá. Administração, ó. Administrando a repreensão cristã. A repreensão cristã deve ser sempre baseada em uma firme convicção. Nunca mero boato. Olha que legal aqui, ó. A repreensão cristã deve sempre ser baseada em uma firme convicção. Nunca mero boato insuficiente, nem na curiosidade ou probabilidade. A repreensão cristã deve ser completa e eficaz. Uma repreensão de corte não precisa ser indelicada. Sarcasmo, sátira, desprezo, estes são impróprios para um cristão. Palavras suaves quebram corações duros. O calor derrete enquanto o frio congela. A repreensão cristã deve ser
para o bem do pecador, para que eles sejam o quê? Sadios. Sãos na sua fé. Para que eles sejam sadios na fé. Eles têm uma fé sadia. Quantas pessoas hoje que estão no corpo de Cristo e não têm uma fé sadia? Têm uma fé doente, raquítica, anêmica. Sabe por quê? Falta a Bíblia. Falta a oração. Falta a vida com Deus. Toda vez que nós deixamos aqui a palavra de Deus, deixamos a oração, nós temos uma tendência de não ter uma vida cristã sadia. De vez em quando você faz um exame, não faz? Aí detecta lá que está faltando isso aqui, está faltando a vitamina aqui, está faltando a vitamina ali, está faltando a vitamina B12, está faltando esse negócio aqui, está faltando ferro, está faltando não sei o que raio, está faltando um monte de coisa, né? De vez em quando, a gente tinha que fazer um exame na nossa vida espiritual de vez em quando. Eu não sei como é que dá para fazer. É o Espírito Santo que faz. Que vem dar um diagnóstico para nós de vez em quando. Dá um raio-x, como é que está a nossa vida. Aí ele mostra, está faltando isso aqui, está faltando Bíblia. Está faltando oração. As duas únicas coisas que alimentam a nossa vida cristã. Oração e palavra de Deus. E de vez em quando, nós somos admoestados pelo Espírito Santo. Porque a nossa vida mesmo está fraquinha. Esse corpo está ótimo. Estão comendo. E comendo pra caramba, hein? Né, Renato? Eu e o Renato, nós dois companheiros, a gente almoça todo santo dia junto. Entendeu? Ele olha o meu prato, eu olho o dele. E a gente compete. Quem come menos. Ai, gente do céu, de brinca. Nós dois ficamos olhando um prato do outro assim. Quando ele vem atrás de mim lá, deixa para mim, Norival, deixa para mim. Não pega tudo. Ai, a gente brinca todo dia. O corpo tá bom de comida, mas como é que está a vida cristã? Então, a vida cristã sadia é um grande problema. Então, Paulo está falando o seguinte, que tudo isso, essa repreensão é para criar pessoas sadias na igreja, não é para matar as pessoas. Então, a repreensão, ela não tem a finalidade de destruir o ser humano. Não tem a finalidade de excluir o ser humano. Não tem a finalidade, de jogar o cara para baixo. Não. Tem a finalidade de fazer com que essa pessoa que está doente, ela fique sã. E realmente, a sociedade que ele estava aqui, vivendo, era uma sociedade doente. Que estava indo para a igreja agora e que precisaria haver uma mudança. E nós aprendemos semana passada, na pregação de domingo, o pastor pregou domingo à noite, mostrou Ezequiel 36, que a mudança não é na hora, né, gente? Né? Viram o texto? Aquele texto é sensacional, né? De Ezequiel 36, aquele texto fala a verdade. Aquilo é para pôr na porta da geladeira, irmão. E olhar assim, ficar olhando lá. Toda vez que você for saltar a geladeira, você olhar aquele texto. Aquele texto é demais. Que a transformação não é na hora. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai mudando a nossa vida, né? Então, de vez em quando, isso a gente precisa acontecer no corpo de Cristo. Precisa acontecer essas coisas aqui, essa repreensão. Então ele fala que a gente tem que administrar. Outra coisa, nunca repreender para os motivos errados. Tá? Porque, por exemplo, eu não vou repreender o cara para salvar a aparência. Não, você já imaginou? O cara tem uma aparência, o cara tem que manter a dignidade, então eu não posso fazer isso, né? Você está vendo? De vez em quando, irmãos, a gente não quer mexer com gente, não quer repreender, irmãos, com as pessoas. Mas por isso que eu falo para você, é que a igreja estava acostumada a, quando repreendia, fazia publicamente. A gente hoje já não faz mais isso. A gente é uma coisa particular, individual, a gente repreende. Às vezes as pessoas nem ficam sabendo. Nem ficam sabendo. Entendeu? Aliás, graças a Deus, eu tenho até medo de falar, né? Graças a Deus, nós temos uma igreja sadia.
E eu agradeço a Deus por isso. Mas isso é fruto da palavra de Deus. Isso é fruto da palavra de Deus. Raras vezes, fala a verdade, ao longo de... Quem está comigo aqui há anos, como a gente tratou, como a gente trata, como a gente tratou as pessoas, como a gente resolveu os problemas, que às vezes o corpo nem ficava sabendo. E a pessoa estava firme aqui, na igreja. Não, cara, a gente não tem um bocado de repreensão, alguém saiu daqui por causa de repreensão, que foi repreendido, que foi disciplinado, foi embora para outra igreja. Na nossa história como igreja não tivemos isso. E eu dou graças a Deus por isso. Os caras de vez em quando perguntam assim, poxa vida, não acontece isso, não tem fofoca, não tem confusão, não tem... O Josias fala, né? Já rodou um monte de igreja e fala, não tem confusão, tem fofoca. É lógico, a gente prega a palavra de Deus. Rebelião, graças a Deus. Se levanta um em rebelião contra a gente manda para uma congregação longe, deixa o cara lá. Aí ele morre lá sozinho, lá. Os rebeldes. A gente sabe como fazer as coisas. Deixa, isso aí a gente já está ficando carcamano já. Entendeu? Mas infelizmente, graças a Deus, eu quero agradecer a Deus por isso. Pela igreja, né, que Deus tem colocado aqui nesse lugar. Pois não? Que desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Isto. Toda repreensão deve ser pelos motivos certos, para salvar a pureza da igreja, para evitar a propagação do contágio e para restaurar a vida e o privilégio espiritual da pessoa. Que legal. Então, a repreensão, ela deve ser feita para salvar a pureza da igreja. Aliás, irmãos, de vez em quando a gente fica preocupado, né, com a igreja. A igreja é de Jesus, irmão. A igreja é de Jesus. Aqui é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Quem é que cuida da igreja? É Ele, irmão. Nós estamos cuidando dele. É lógico que a gente está administrando para Ele. A gente está... temos que ser um instrumento para ajudar a noiva, conduzir a noiva, ensinar. Por isso que Deus nos chamou para o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento. Deus chamou líderes, pastores, evangelistas, mestres, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Todos que estão sentados aqui, que aceitaram Jesus, que estão na videira, que permanecem nele, irmãos. Permanecem em Jesus. Esses fazem parte do corpo de Cristo, irmãos. Fazem parte da igreja. Então, nós estamos ajudando ao aperfeiçoamento dessa igreja. Porque a gente está sendo lapidado pela palavra de Deus. Está tirando algumas rebarbas nossas durante a nossa trajetória cristã. Nessa caminhada cristã. Porque nós temos cheio de defeitos. Nós estamos cheios de defeitos, de erros, que a gente vai cometendo durante a vida cristã. É por isso que nós temos a liderança da igreja. Deus chamou a gente para isso. Colocou-nos aqui para esse lugar. Essa é a função nossa. Mas nós não somos dono da igreja. Tudo bem? Nós não somos dono da igreja. Porque o dono da igreja é Ele, a noiva é dele. A noiva não é nossa. De vez em quando a gente quer cativar a noiva para a noiva gostar da gente. A gente quer que a noiva divida Jesus conosco. Opa! A noiva é de um só, cara. Ela só tem um noivo, que é Jesus. Tem pastores, irmãos, que eles agarram a igreja, se prendem a ela, e a igreja se prende a ele. Não, essa igreja vai acabar se o pastor sair. Que negócio é esse, irmão? Que pensamento é esse, irmão? Vai acabar coisa nenhuma. A igreja de Jesus? Eu sei que a pessoa gosta do estilo, gosta da pessoa. Porque um é de Paulo, outro é de Apolo e outro é de Cefas. Tem gente que gosta. Isso é normal. Mas tem os crentes aqui, irmão, que são de Jesus. Esses são os piores, sabia? Falaram amém?
Mas você sabia que os de Jesus eram os piores naquela igreja? Na igreja de Corinto? Uns eram de Paulo, isso é normal dentro da igreja, gente. Gente gostar de um camarada que é igual a Paulo, gente gostar de uma pessoa igual a Apolo, e gente gostar de uma... Céfalo. Eu estou citando esses 3 nomes porque está lá no texto. E os outros são de Jesus. Quais eram os piores? Os de Jesus. Porque eles achavam, né, que se eles tivessem... Não, a gente não liga para os homens, a gente não está focado numa pessoa, a gente não está... Não, isso é uma coisa natural. Só que a igreja, irmãos, mudando, Deus vai levantar outro. Deus levanta outra pessoa e daqui a pouco o coração do povo já está naquela pessoa. O coração dele já está no grupo e a igreja já está no coração do pastor. Acabou. É tempo, só leva tempo de ajustar, só um tempinho para se ajustar. Então, nós temos que... igreja é desse jeito. Vamos voltar aqui agora, eu quero falar com vocês. O objetivo o objetivo das repreensões. O objetivo da repreensão é a recuperação dos cristãos doentes à solidez. Tá? Tanto no juízo quanto na prática, que parece que a maior censura comum da igreja não é mortal, mas ela é medicinal, não é para a morte. Toda repreensão na igreja não é para matar a pessoa, a espiritualidade da pessoa. Ela é medicinal. Tá certo, irmãos? Ok? Não existe de vez em quando... de vez em quando você vai ver uma pessoa que sofreu um acidente tão violento, né? Que pegou braço, pegou perna, e o médico vai lá, corta braço, corta perna e deixa o tronco. O cara está vivo. Mas ele foi obrigado. Porque se ele não cortasse as pernas e não cortasse os braços, o cara ia morrer. Mas ele cortou o braço e cortou as pernas, e o cara está vivo e dando glória a Deus. Porque ele está vivo. Tá certo? Tem um testemunho, né, de um camarada aí que a gente vê na internet de vez em quando, o cara que dá uma palestra, né, que ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas, ele dá a palestra de motivação. Pode ver, na internet tem um cara que faz isso aí, daí. Então, tem horas que é necessário uma repreensão dessa. O médico já pensou, para o cara viver, eu vou ter que cortar o braço e vou ter que cortar as pernas dele. E não teve jeito. Irmão, se a gente tiver que tirar um cargo de um cara, tirar a função dele, a gente vai arrancar. Que é para o teu bem. Que é para o teu bem. O cara veio de uma outra igreja para cá. O cara lá era pastor. Aí você vê o cara, o cara não servia nem para ser diácono. Aí o cara chega aqui, o cara quer ser pastor. E a nossa luta para receber esse cara como pastor, Zé? Meu Deus, o cara não faz um 0 com copo. O cara não tem nada de pastor. Você vê, é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Aí a gente vê que o cara não tem nada. E agora, como é que a gente faz? Ele fala o seguinte, ele está recomendando, e é uma recomendação para nós. Cara, põe esse cara no lugar. Eu bato de vez em quando nas nossas reuniões do obreiro. Eu sou muito duro lá, com eles. Nessa questão dos cargos, que as pessoas são consagradas. Tem gente que chega para mim hoje, nas reuniões de obreiros, e chega para mim, cara, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Meu amigo, vai orar. Vai falar com Deus. Para Deus pôr uma convicção no seu coração. Uma certeza no seu coração da sua chamada. Porque você tem um título. Esse título, se você não exerce ele, vai ser um peso para você, vai ser um estorvo na sua vida, você vai ficar com peso na consciência, você vai carregar um fardo que não era para ter sido colocado nas suas costas, um título, um cargo, que você não foi chamado para aquilo e que você vai sofrer, porque esse cargo foi colocado nas suas costas e você não é aquilo para o qual te chamaram. E aí você mesmo vai ficar com peso na consciência. Aí tua mulher vai falar, você tem que ir preparado para a igreja, porque hoje você é pastor. E o cara lá dentro, cara, eu não sou pastor. Não, mas o pastor te consagrou. Mas eu não sou pastor. E o cara não tem essa coragem de falar para a mulher dele, não tem coragem de falar para ele, não tem coragem de falar. E o pastor erroneamente não foi sábio, não teve direção de Deus, consagrou o cara. E está matando o cara, e o cara está morrendo.
Que ele não consegue desenvolver, ele não consegue estudar, ele não tem graça de Deus para exercer a função. Estou falando de pastor, vai. Evangelista, presbítero, diácono, um monte de coisa. E ele não consegue fazer aquilo. Ele não ama aquilo, ele não tem paixão por aquilo. E ele não tem paixão. Ele não tem paixão. Eu não gosto, cara. Não gosto. Não vai, não tenho chamado para isso, não tenho. Pô, e o cara quer que eu faça, e o pastor está querendo que eu faça. Cara, eu não tenho paixão para isso. Isso eu acho que é a morte para algumas pessoas. É uma coisa que eu aprendi, né, estudando também com o Dr. John Maxwell, é a gente entender isso aqui nas pessoas. E é uma coisa que Deus precisa dar direção para nós. Colocar as pessoas certas para fazer a coisa certa. E aí o negócio vai dar certo. Ó, pegar a pessoa certa para fazer a coisa certa e o negócio vai dar certo. Entendeu? É todo mundo que ensina? É todo mundo que prega? É todo mundo que é professor de escola dominical? Tá vendo? Não é todo mundo. Então a gente tem que entender isso daqui. Vocês têm que ter a maturidade de entender isso daqui. Aí de vez em quando vocês ficam bravos comigo. Ô, pastor não me dá oportunidade. Ô, pastor não. Pastor é um cara chato. Ô, pastor não. É rato de igreja. Se deixar só ele prega. Deus? Fale com o pai, irmão. Conversa com Deus. Vai reclamar para mim? Não fica reclamando para sua mulher, para seus filhos, lá em casa, na mesa do café, não. Né? Fala com Deus. Deus, lembra de mim. Olha, eu preciso pregar. Você precisa pregar? Então fala com Deus. Que Deus vai botar o seu nome na minha cabeça, no meu coração, e eu vou te chamar para você pregar. Eu vou te chamar você para ensinar. Tem gente que não entende isso aqui. A dinâmica de igreja. A dinâmica do corpo de Cristo. É muito complicado, né? Eu tenho uma preocupação de não errar. E de não deixar as pessoas que têm o dom delas usarem o seu dom aqui dentro da igreja. É fácil ser pastor, irmão? Mais uma coisa também. Além de a gente ter que repreender os caras, ainda a gente tem que agradar gregos e baianos. Gregos e baianos. Meu Deus do céu. Tá vendo? Para deixar o povo chateado. Como é que é a igreja, né? Então, eu acredito que nós temos que chegar numa maturidade que a gente entenda que tudo que está acontecendo é Deus que está dirigindo as peças. É Deus que está fazendo todas as coisas. Você tem que entender isso aqui, gente. Se você entender isso aí, fica fácil a minha liderança. Se você entender isso, por que o pastor pôs esse cara para falar hoje? Meu Deus do céu, trouxe o meu amigo hoje para ouvir um sermão e o pastor botou esse daí para pregar hoje. Pelo amor de Deus, eu trouxe para ouvir. Irmão, foi Deus que botou na minha cachola no dia que o seu amigo ia trazer para esse cara falar para ele. Não era para mim falar para ele, irmão. Você tem que entender isso aqui. Quem está dirigindo a igreja é Deus. Tudo bem? Amém, irmãos? Não é fácil não, né? Vamos lá. O objetivo, então, da repreensão é curar o camarada, tá certo? Ok? Vamos lá. Outra coisa, repreensões agudas às vezes são necessárias. Então, uma repreensão aguda, de vez em quando, são necessárias na igreja. Foi o que ele está ensinando aqui para ele aqui, tá? Outra coisa, fidelidade na administração de reprovação. O que é isso aqui, ó? Tem o reverendo Joseph Alleine, lá em 1634 a 1688, na Inglaterra. Olha o que ele fez. Ele foi muito fiel e imparcial na administração da repreensão, na paróquia dele lá. Certa vez, quando empregado em um trabalho desse tipo, e ele disse a um amigo cristão, ele era amigo, olha o que ele virou para o amigo. Estou agora fazendo aquilo que provavelmente tornará um amigo muito querido e prestativo num inimigo. Ele teve que repreender o amigo. Então, a hora que ele foi conversar com o amigo, ele falou assim, o que eu vou fazer agora vai tornar um amigo num inimigo. De vez em quando, é isso que acontece. Essa é uma realidade que a gente sofre no nosso ministério. Porque nós não entendemos. Bem, eu já disse para vocês 1000 vezes aqui.
Uma vez, o pastor, fomos construir a igreja sede da Vila Espanhola. E aí eu era jovem, tinha 18 anos de idade, e eu participei da construção da igreja, a nossa atual sede hoje. Eu era um dos jovens da mocidade e fazia parte. Todas as fotos, estou em todas as fotos. Eu tenho um monte de fotos da construção da igreja. Participei todo o tempo da construção, Sérgio. Chegou no dia da inauguração, isso que eu já contei para vocês. O pastorzão, que era o nosso pastor, o Alexandre na época, começou a elogiar. O fulano de tal estava aqui, o Robson estava aqui participando, o Reginaldo participando, o Zé, obrigado Zé por você ter trabalhado, Serginho, obrigado por você ter trabalhado. Não citou o meu nome. Eu saí daquele culto amaldiçoando aquele pastor. Pô, ele falou o nome do Robson, falou o nome do Reginaldo, falou o nome do Zé, falou o nome do Serginho. Por que ele não citou o meu nome? Por que não citou o meu nome? Eu saí com uma bronca daquele culto. Uma bronca do pastor daquele culto. Eu queria ser reconhecido. Eu queria que o cara falasse o meu nome. Que eu estou trabalhando. Obra da carne, está vendo? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque tudo que a gente faz tem que fazer para Deus, não é? A gente não faz para os homens. Hoje eu tenho maturidade. Mas naquela época, isso durou, gente. Isso durou. Esse negocinho lá dentro, Helena, que isso durou. E eu bronca daquele pastor lá, meu. Bronca daquele pastor. E bronca do pastor Alexandre. Porque ele não citou meu nome. Até Deus tirar isso aí do meu coração, irmão. Isso levou tempo. Trabalho pra caramba, trabalhando aqui na igreja pra caramba. Lidando. Na hora de elogiar, falar os nomes, não falou meu nome? Que negócio é esse? Olha que imaturidade. O cara aqui está falando o seguinte, eu vou repreender. Então ele está citando lá, naquela época, ele está falando o seguinte, certa vez quando empregado em um trabalho desse tipo, de repreender alguém, ele disse a um amigo cristão, estou agora fazendo aquilo que provavelmente tornará um amigo muito querido e prestativo num inimigo. Mas, no entanto, não pode ser omitido. É melhor perder o favor do homem do que o de Deus. Ele falou para o amigo. Mas longe de se tornar seu inimigo e por sua fidelidade conscienciosa a ele, o amigo, ele o amou ainda mais depois, enquanto ele vivesse. Chegar nesse ponto aqui, gente. Chegar nesse ponto aqui. Quantas vezes você já saiu do culto e foi para casa irado? Irado com a palavra? Irado com um irmão que te cumprimentou? Irado com uma pessoa? Quantas vezes você já foi para casa irado? Quantas vezes eu já fui para casa irado? Na minha imaturidade cristã? Quantas vezes? Não volto mais nessa igreja. Esse cara aí, não é possível. Esse povo é muito rude. Olha esse povo aqui, meu Deus, povo frio. Olha esse povo é assim, esse povo é assado. Olha que luta. Poxa, irmão, quantas vezes? E na questão da repreensão, achei legal essa expressão aqui que ele escreveu para nós. Mas isso é importante, irmãos. E a fidelidade na repreensão, isso é importante. A gente vê que o amigo está errado, a gente corrigir as pessoas. Corrigir as pessoas. Só que, infelizmente, depende muito do seu amigo. Ou você vai perdê-lo ou você vai ganhá-lo mais ainda. Duas coisas podem acontecer. Tudo bem? O legal é isso quando acontece dentro de casa, né? Quando a mulher repreende você ou quando você repreende sua esposa. Porque é difícil a gente aguentar da mulher, irmão. Pelo amor de Deus. Ainda bem que ela já saiu. Nossa, como é difícil, irmão. Todo mundo pode falar, menos a mulher. Porque a mulher a gente acha que é mais baixo que a gente, né? Só que ela tá do lado, né, irmão? Meu Deus, vou até parar de falar. Vou até parar de falar porque... Pula, pastor, essa parte. Pula essa parte. Vou até falar essa parte porque já está se manifestando aqui no nosso meio. Mas é uma verdade, não é? Bom, mulher tem um sexto sentido que nós não temos. Foi Deus que colocou isso nela. Está aqui na Bíblia, hein? Lembra?
Ó, Jesus, não vou nem falar mais nada. Não vou falar mais nada não, porque vai chegar a parte de vocês, viu, mulherada? Vai chegar aí, tem 3 estudos aí só para mulherada aí, hein? Vai ser 6 semanas só para as mulheres. Legal, aí vai ser bom para a mulherada. Mas, então, a repreensão ela é importante. Então, aqui, vamos concluir aqui agora, que já está indo o tempo. O evangelho, ele é oferecido ao pior. Você viu que ele não falou, ele falou o seguinte, ele é oferecido ao pior. Então ele deveria tratar, ele deveria cuidar, ele deveria tentar recuperar essas pessoas. Então o evangelho, ele é oferecido ao pior. Estou na conclusão já. Tá? Conclusão. Interessante, irmãos, que o apóstolo, ele manda ele ser verdadeiro, ele manda ele repreender, ele fala o tipo de pessoas, e ele manda ele cuidar dessas pessoas, manda ser muito severo. Então ele dá recomendações como é que ele deve tratar a igreja. E isso aqui serve de recomendação para nós que estamos aqui hoje. Tá? Tem casos e casos. Tem casos que a gente vai ter que sentar e a gente vai ter que resolver. Tá? E aí ele mostra isso daqui. Agora, ele mostra que Deus é misericordioso, né, irmãos? Tudo bem? Ó, era uma ilha pandemonial, era uma ilha cheia de problema, mas a igreja de Deus foi plantada nessa igreja. É como um oásis no meio do deserto, né? Fala, irmão. A igreja foi plantada nessa cidade de Creta, que era uma ilha pandemonial, cheia de gente assim, mentirosa, cheia de gente de problema. Só que a igreja foi plantada lá, não foi? Para mudar esse cenário. Então a igreja era como um oásis no meio do deserto. E existe essa mudança. E a gente está aprendendo no Evangelho de João que existe essa mudança. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, é uma nova criatura. É um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, à semelhança de Jesus. Cristo está sendo formado em nós, não é rápido assim, né? Num toque de mágica, acontece uma mudança hoje. Não, ele é paulatino, a gente vai mudando. Tem coisas que a gente deixa de fazer instantaneamente quando vem para o Evangelho, mas tem coisas que vai levar tempo na nossa vida para ser corrigido. Coisas que vai levar tempo, coisas que às vezes a gente vai morrer e a gente não conseguiu resolver. Que a gente vai morrer e não conseguiu resolver. Não conseguiu mudar. Incrível, né? Isso é uma verdade. Mas a gente buscou. A gente estava aberto para o Espírito Santo trabalhar em nós. A gente tentou. A gente continuou firme. Ligado na videira, que é Jesus. Firme nele. Olhando para ele. Tudo bem, gente? Amém? Então fica aqui essa mudança para a gente. Ó, semana que vem, permitindo o Senhor, a gente vai falar sobre a perversidade das trivialidades. As coisas triviais. Que são perversas, que é o verso 14 e o 15. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Olha o que diz a palavra de Deus. Tem o 13 e 14 aqui? Deixa eu ver como é que ele diz aqui nessa versão, na atualizada. Vamos ver na atualizada. Põe a atualizada aqui para mim. Ó, tal testemunho é exato. Portanto, repreende severamente para que sejam sadios na fé. Não, é o 14 e 15 que eu falei, né? 14 e 15, vamos lá. Ó, eu até pulei o 13, né? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Vamos lá? Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então eu quero tratar sobre isso daí com vocês a partir da semana que vem. Amém, queridos?